Fica... Como que tá a imagem para o pessoal? Tá bom. Tá bom. Bom, então eu vou fazer a prece, nossa prece inicial, né? Vamos todos relaxando. Depois da música do hino, todo mundo já ficou muito relaxado, muito recolhido, não é? Mas que nesse momento nós possamos nos abraçar espiritualmente, com vibrações fraternas, de muito amor, muita serenidade. Vamos abraçando, acolhendo, unindo nosso palestrante de hoje nessas vibrações amorosas, acolhedoras. Vamos saudando e abraçando a plateia espiritual, que se apresenta para também participar conosco nesta manhã radiosa, com um chuvisco acolhedor, mas muito radioso. Vamos saudando com muito amor os nossos benfeitores, que nos dão sustentação e amparo, saudando ao mentor do nosso grupo, que nos acolhe com tanto carinho e tanto amor. Vamos saudando ao nosso patrono, Eurípides Barcelos, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos neste grupo, formando esta equipe. Vamos saudando a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, deixando que ela nos envolva em seu amor. E saudamos ao nosso Divino Mestre Jesus, deixando que sua luz e seu amor penetrem todo o nosso ser. E com Jesus, glorificamos a Deus na prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Bom dia. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. O Lino, ele não precisa ser apresentado, mas, de qualquer forma, ele já esteve conosco na outra casa, março de 2009, fez a palestra Amor, a Essência da Vida, você se lembra disso? E ele é da mocidade, frequentou, né? A mocidade, o movimento de mocidade do Centro Espírita Allan Kardec, do Nosso Lar. Ele participou da USE, do movimento EMECRE, né? Encontro de Mocidades Espíritas de Campinas e região. Também participou do início da Noite das Fraternidades. Já está na 20ª ou mais, né? Já está bem... E ele faz preleções, aulas, né, também, e palestras nas casas espíritas aqui de Campinas e região, né? E hoje ele vai nos brindar com essa palestra que está maravilhosa já de início. Seja bem-vindo e receba nosso carinho. Tá. Eu que agradeço o convite, desde já. É com muita alegria que nós nos reunimos, né, para poder estudar os ensinamentos da doutrina espírita sob a ótica, ou melhor, os ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, né? E fazendo uma análise, uma junção entre o que a ciência hoje fala a respeito, né, do nosso universo com aquilo que a doutrina espírita vem a nos ensinar. Então, as muitas moradas, esta é uma palavra, foram palavras ditas pelo próprio Mestre Jesus. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, pegando esta ideia, nós colocamos exatamente as muitas moradas, uma viagem astronômica. Antes de mais nada, nós queremos deixar bem claro que não somos
especialista na área, nós não somos astrônomos, físicos, nada. Apenas imbuídos do interesse, do conhecimento, nós nos interessamos pelo assunto. Desde criança, eu confesso, que sempre gostei de astronomia. Eu me recordo, né, de me sentar, às vezes, né, na varanda da minha casa, ou onde eu estivesse, que eu pudesse olhar as estrelas e contemplá-las com alegria, né? Na hora que eu via, eu já estava em oração, devido à beleza das estrelas, né? Eu nunca fui muito afeito à lua, porque acho que atrapalhava eu observar as estrelas. Mas é algo fantástico olharmos para o céu à noite e ver tantas e tantas estrelas. Então, por isso nós perguntamos, estaríamos sozinhos no universo? Então a gente começa a se perguntar, qual a extensão do nosso universo? Como surgiu e qual a idade? Então nós paramos e ficamos a pensar nisso. E aí a gente vai partir do início da nossa viagem. E é onde começa? Da onde nós estamos. Né? Então, a próxima. Que é a Terra. Antigamente, tinha-se a concepção de que a Terra era o centro do universo. E essa ideia foi adotada de forma empírica, né, pelo filósofo Aristóteles, né, que viveu de 384 anos antes de Cristo a 322, que ele traz a ideia geocentrismo, ou seja, que o mundo, o universo girava em torno da Terra. Como já dissemos, foi uma avaliação empírica, ou seja, ele observava, né, temos a sensação de que a Terra está parada e que tudo parece estar girando em torno dela. Por isso, essa concepção de que o universo gira em torno da Terra. Nós estamos parados. Se alguém dissesse que nós estamos em movimento naquele período, era tratado como loucos. Então, vem Aristóteles e traz essa concepção. O astrônomo Cláudio Ptolomeu, ele vem e consolida essa convicção que ficou vigente por milhares de anos, ou por centenas de anos, né? Aproximadamente mil anos, ele já trazia essa concepção de que a Terra era o centro do universo. Mas acontece... Próximo. Mas acontece que, posteriormente, lá para os anos 1500, 1600, com a revolução que existe no nosso planeta, né, com os novos pensamentos, com as novas revoluções, a Revolução Francesa, o que veio posteriormente, o Renascimento, a Reforma Protestante, começa assim, a ter novas concepções. E muitas pessoas vieram e colaboraram. Dentre eles, o astrônomo e matemático Nicolau Copérnico e o filósofo e astrônomo Galileu, que vem trazer... Não, fica à vontade. Que vem trazer a nossa a ideia de que não é o Sol e os outros planetas que giram em torno da Terra, mas nós giramos em torno do Sol. O Sol seria o centro. Mas antes que a gente pudesse observar, né, ter essa análise, muito na época mesmo, né, entre os gregos, já tinha um filósofo que já tinha essa ideia de que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol é que ficava ao centro e que a Terra fazia o movimento de translação em torno do Sol. E esse filósofo era Pitágoras. Era curioso que Pitágoras sabia que o movimento da Terra em torno do Sol, ele sabia a distância que havia entre
a Terra e a Lua, a distância da Terra em Vênus, aproximadamente, né? Em Vênus, Marte e Júpiter veio ser coberto posteriormente, mas ele sabia as distâncias, tudo, né? O tamanho aproximadamente da Terra, o tamanho aproximadamente da Lua, né? E aí a gente vai descobrir que Pitágoras ele teve a oportunidade de ir conviver com os egípcios, que também tinha esse conhecimento. E foi lá que ele auriu esse conhecimento. E como que os egípcios já sabiam disso? E aí a gente vai se debruçar um pouquinho na obra de Emmanuel, ou A Caminho da Luz, e Emmanuel fala, né, dessas raças, né, que já sabiam exatamente dessas informações. Como? Né, com as ferramentas que tinha-se à época. Então, com esses astrônomos e filósofos, nós tivemos a concepção agora precisava ser consolidada ainda, né, mais posteriormente, mas já se tinha a ideia de que a Terra já não era mais o centro do nosso universo, mas colocaram o Sol. E aí vem um pouquinho, mais ou menos na mesma época, um padre, né, cujo nome era Giordano Bruno. Alguém já ouviu falar de Giordano Bruno? Próximo. Giordano Bruno. Então a gente vai entender lá então que não é a Terra que gira em torno, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Próximo. Então a gente vê lá como é o nosso sistema solar, né? A gente vê lá o primeiro planeta até o mais distante, Netuno, e ao lado pequeno lá, Plutão, que foi rebaixado, que nem meu time vai ser, né? Se não melhorar. Foi rebaixado, já não é considerado mais planeta, mas um planeta não. Plutão, próximo. O que mais? E aí a gente vai observar, né? A gente vai querer tocar um pouquinho no nome de Giordano Bruno, mas a gente vai colocar um pouquinho mais adiante ainda. Mas vamos observar um outro prisma. A gente aprendeu que não é com esses filósofos que o Sol seria o centro do nosso universo, né? E aí a gente aprende com as ferramentas que nós vamos observando que o Sol também não está parado, ele não está fixo num ponto. O Sol, ele também viaja no universo. E de que forma que ele viaja? É o que a gente vai ver no próximo vídeo, né? É um videozinho, eu acho que dá pra... É um videozinho. Como ele não está parado, ele leva consigo tudo que está em volta, os planetas, os satélites, os cometas que o orbitam. É interessante esse videozinho, porque a gente nunca parou. Parece que a gente está fixo, né? A gente achava que a gente estava parado num lugar e quando a gente olha, a gente está em movimento. Ainda que a gente não queira fazer nada, quiser ficar em inércia, a gente está em movimento, sempre. É um videozinho bem interessante, que nos convida à reflexão, né? E aonde ele está viajando? É o que a gente vai para o próximo. Estamos viajando na Via Láctea, na nossa galáxia. Próximo. E aí a gente vai... Como que a gente descobriu todas essas coisas?
pela contribuição de inúmeros, né, cientistas, seja eles físicos, astrônomos, matemáticos, biólogos, astrofísicos. Né? É um amplo conhecimento que nós podemos adquirir em diversas áreas para estudar não só a nossa constituição física aqui no planeta Terra, mas no universo. Né? Então a gente pode ver o Galileu, Stephen Hawking, Copérnico, Newton, Edwin Hubble, Albert Einstein, né, que colaboraram e colaboram, né, outros cientistas também, né, hoje, na atualidade, estão trabalhando muito, né, para ampliar essa visão que nós temos do nosso universo, né, da nossa moradia. Próximo. E também com o nosso desenvolvimento tecnológico. Né? Então, o telescópio, né? Esse aqui são os mais avançados, né? Que nós podemos observar daqui da Terra as estrelas, né? Os telescópios. Mais adiante. Ônibus espacial, a estação espacial, né? Que está em órbita com o nosso planeta. Telescópios espaciais. Esses telescópios, eles proporcionaram à humanidade tanto desenvolvimento, né, proporciona tanto conhecimento para que a gente possa conhecer, né, hoje, essas sondas são os nossos olhos no universo, né, porque livres, né, da nossa atmosfera, que de certa forma é um empecilho para que a gente possa observar com maior clareza como é o nosso universo, esses objetos no espaço colaboram para que a gente possa estudá-los. Né? Então, isso é um telescópio. E vejamos alguns tipos, né, que existem, né, que a humanidade já mandou para o espaço. A sonda Voyager, né, a 1 e a 2, que foi lançada em 1977, o ano que eu nasci. Essa sonda já passou por inúmeros planetas, né, vem viajando no decorrer desses 40 anos, né, e hoje eles já saíram da heliosfera, ou seja, a atmosfera do Sol. Né, já viajou aproximadamente entre 16 a 20 bilhões de quilômetros, né, e está agora viajando nas estrelas. Essas duas sondas, elas contêm, é interessante que elas contêm dados tão interessantes de nós como civilizações, para que num futuro próximo, né, tão próximo, não sei, ou distante, alguma outra civilização inteligente possa encontrar, né, e observar como que é o nosso planeta. Então há informações de músicas, fotos de crianças, de adultos, sons de animais, né? Os cientistas tiveram essa ideia, né? É tipo, eles estão mandando, eles estudaram o nosso sistema solar com essas sondas, né? E também tiveram a ideia de colocar alguns dados do nosso planeta, né? Tipo uma carta, falando como que é a nossa civilização. Isso em 1977. Mais adiante. Temos também a sonda espacial Hubble, que foi lançada em 1990. Né? Essa sonda já teve a oportunidade de fotografar, né, mandar para a gente, mandar informações, fotos de galáxias, né, diversas galáxias, planetas, estrelas, supernovas, cometas. Essa sonda já teve a oportunidade de fotografar planetas como o planeta como Júpiter, Saturno e diversos outros planetas, até também Plutão, né? Mais adiante. Há uma sonda que está para ser lançada em 2018,
o objetivo dela é estudar o Sol. Ela vai chegar o mais próximo do Sol possível para que a humanidade possa estudar essa estrela, né? A nossa estrela mais próxima, que é o nosso Sol, né? Que nos possibilita a existência. Mais adiante. A sonda Messenger, que foi lançada em 2004 em Mercúrio, né? Está pesquisando, né? Eu acho que ela já nem existe mais, a sonda Messenger. Muitas sondas já foram enviadas para Marte, acho que um dos planetas mais explorados, até porque é um planeta mais parecido com a Terra, né? Está mais próximo de nós também. A sonda Juno, que está estudando Júpiter, né? E também as suas luas. Por Júpiter já passaram outras sondas, que nem a sonda Galileu e a outra que posteriormente a gente vai ver. Próximo. A sonda Cassini, que foi lançada em 1997, estudando Saturno. A sonda New Horizons, que foi mandado para estudar Plutão e o cinturão de Kuiper, né, que é esse cinturão, né, em torno de asteroides, né, em que envolve o nosso sistema solar. A missão Rosetta, que foi um satélite que foi lançado em 2004 para poder estudar um cometa. Não sei se já ouviram falar. Esse nome Rosetta se dá exatamente por conta da pedra Rosetta, né? Foi aquela pedra que Champollion decifrou a respeito da cultura egípcia. Então, é em homenagem à pedra Rosetta. E ele teve a oportunidade, e essa sonda teve a oportunidade de pousar dentro de um cometa para poder estudar. A sonda Kepler, que foi lançada em 2009, e o objetivo dela é estudar exoplanetas. O que é o exoplanetas? São planetas que orbitam outras estrelas. Para se ter uma ideia, até 2015, essa sonda já tinha pesquisado mais de 1000 planetas. E muitos outros por estudarem ainda, né? Então, olha o tanto de planetas que ele já encontrou. Planetas parecidos com a Terra, com Júpiter, com Saturno, né? Planetas maiores, menores, né? É muito interessante. Então, essa é a sonda Kepler. A sonda espacial James Webb, que vai ser lançado em 2018, que será o sucessor da sonda Hubble. Para se ter uma ideia, essa sonda ela é aproximadamente 100 vezes mais potente que a Hubble. Tudo que nós sabemos hoje do nosso universo foi contribuição da sonda Hubble. Agora você imagina no ano que vem, em outubro do ano que vem, ser lançada uma sonda que é muito mais potente. Afinal de contas, a sonda ela foi, para se ter uma ideia, ela foi lançada em 1990, essa em 2018. Imagina a diferença de tecnologia, né? Mais adiante, graças à astronomia e o desenvolvimento tecnológico, está sendo possível mapear e ampliar o universo observável. Em 1922, o nosso universo observável era esse daqui, que a gente pode ver do lado ali, que é a nossa Via Láctea, que é um tamanho aproximado de 100 mil anos-luz. O que é 100 mil anos-luz? Para que a gente pudesse viajar na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, a gente demoraria para atravessar a nossa Via Láctea 100 mil anos. Mas com, né, esse desenvolvimento todo que nós podemos observar através não só desses
dessas sondas, né? Porque a gente vê a sonda lá no espaço e nós não vemos o que está por trás daquilo, né? Os laboratórios de observação aqui da Terra, que estudam, que pesquisam, que veem como é constituído o nosso universo. Volta um pouquinho. Então, a gente vê que o nosso hoje, em comparação com em 1922, o nosso universo observável hoje é de aproximadamente, né, 91 bilhões de anos-luz e 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Isso é o nosso universo observável. 2 trilhões com a sonda Hubble. Agora imagina com a sonda, posteriormente com a sonda James Webb, que vai ser lançado em 2018. Próximo. Então, como a gente já disse, né, o universo observável tem 91 bilhões de anos-luz e a gente vai entender o que é o ano-luz. O ano-luz, como já dissemos, é a velocidade que a luz percorre em um segundo, que é 300 mil quilômetros. Em um ano, ele percorre aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, como é tão veloz a luz, se em um segundo ele consegue dar 7 voltas em torno da nossa Terra. A distância da Terra ao Sol é de varia, né? De 149 milhões de quilômetros. E a luz solar chega aqui em aproximadamente 8 minutos e 16 segundos. Mais adiante. Sem contar, né, a gente está falando da concepção que nós temos do universo, a teoria de multiversos. Essa teoria de multiverso, ela se você for pesquisar no Wikipedia, ele vai dar 3 definições do universo em forma de bolha, ou um universo mais ampliado, aberto, uma concepção aberta, né? Ou aquele universo fictício que a gente vê na DC Comics, né? Que é a produção do universo do Super-Homem, Flash, negócio e tal. Ele vai dar essas 3 definições, né? De universo em forma de bolha, e nesse universo é como se tivesse assim. Nós temos o nosso Sol com diversos planetas. Temos, né, esses planetas, o nosso Sol, essa estrela com diversos planetas. Temos na nossa galáxia, a galáxia com milhões de bilhões de estrelas. Temos várias galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. E temos diversos universos com bilhões e bilhões de galáxias. E a gente vai trazendo isso para o conhecimento da doutrina espírita, e a gente faz aquela análise, aquela reflexão da concepção que nós temos de Deus. Dentro daquilo que a gente via Deus na nossa infância espiritual, com essa concepção, Deus fica muito maior. Eu lembro de alguns anos, eu estar lendo o livro A Gênese, como a gente vai daqui a pouco abordar um pouquinho, e me dava um embaraçamento na cabeça, porque chegava um momento que eu falava assim, olha, não tem como, é um ser muito grande. Eu me recordo de um filósofo que ele tentava entender a Deus, né, a grandeza de Deus, né? E ele porque queria entender Deus. E certo dia, já cansado de refletir, de pensar, ele resolveu ir passear um pouquinho e foi viajar até a praia. Chegando lá, andando na orla, ele pôde ver um garoto brincando, né, com um baldinho, com uma pazinha, fez um buraco na areia, né, e começou a pegar a água do mar e jogar ali no buraco. E aí ele se aproximou, né,
não sei por quê, motivo, ele se aproximou do garoto e falou, o que você está querendo fazer? Ele falou, eu quero pegar essa água do oceano e colocar aqui dentro. E aí ele entendeu o que ele estava tentando fazer com Deus, né? Como que ele vai pegar um oceano e colocar dentro de um buraco na cabeça dele que é tão pequeno, né? Então, olha como se amplia a concepção de Deus para nós diante disto, né? Mais adiante. Também, além de tudo isso que nós podemos observar, nós temos a matéria escura e a energia escura. Para se ter uma ideia, essa matéria escura, ela se constitui de 27% de tudo que existe. A energia escura, 68% de tudo que existe. E tudo aquilo que nós conhecemos, não passa de 5%. O que nós conhecemos? Estrelas, planetas, cometas, né? Não é 5%. Perto daquilo que nós conhecemos. Mais adiante. O que a doutrina espírita diz sobre a imensidão do universo? Então a gente pega como base essas duas obras. O Livro dos Espíritos e o livro A Gênese. Vamos lá. Primeiro, o Livro dos Espíritos, na questão de número 20. Dado é o homem receber, sem ser por meio da investigação da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas, lá, o comentário de Kardec, por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Segundo a teoria de Albert Einstein, segundo Albert Einstein, não existe, não há nada mais veloz do que a luz. E aí a gente, como espírita, a gente vai discordar. Existe algo que é muito mais veloz. Alguém saberia me dizer? O espírito, que se locomove com a velocidade do pensamento. E é por isso que eles podem também trazer novas informações. Para a humanidade, nós não temos tecnologia suficiente para chegar em a estrela mais próxima que nós temos de nós está a 4.000 anos-luz. Perdão, a 4 anos-luz. 4 anos-luz. Ou seja, aproximadamente quase 40 trilhões de quilômetros. Se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, nós chegaríamos lá em 4 anos. Né? Porém, a nossa velocidade que nós conseguimos viajar, no máximo, né, até hoje, com o desenvolvimento científico, é de cerca da velocidade de 90, 80 mil, 100 mil quilômetros por hora. Né? Nada comparável à velocidade da luz. Né? Então, como que nós temos essas revelações? Através dos espíritos, que viajam com a velocidade do pensamento. Mais adiante. Né? Através como já disse, né, de revelações. E aí a gente vai naquele personagem que eu queria falar, Giordano Bruno. Giordano Bruno, né, a concepção dele, primeiro, é que Deus eterno criou o universo ilimitado. É isso que ele já dizia. Né? E como que ele chegou a essa conclusão? Giordano Bruno, ele teve um sonho. Né? E ele sonhou, nesse sonho, o universo ele era tipo uma redoma, fechada. Essa era a concepção dele. E aí ele se aproximou dessa redoma e queria tocar. Era como se fosse um tecido, para ver o que tinha além. E aí, ó, quando ele observa por fora, né? E aí ele descobre que muito aquém daquilo que se tinha como concepção do universo, isso na época, no período de Galileu, né?
E aí, nesse sonho, ele começa a ver as outras estrelas. E nessas outras estrelas, ele começa a observar que existem planetas orbitando essas estrelas. E aí, ele vai aquém, muito aquém, naquela época, daquilo que Galileu falava. Porque a ideia de Copérnico é de que o Sol era o centro do universo. E ele fala, não. O Sol é apenas mais uma estrela. O Sol é apenas mais uma estrela. E aí ele traz essa ideia de pluralidade de mundos habitados, essa crença dele. Né? Ele acreditava em reencarnação. Né? E é por isso que, contrariando toda a igreja, ele é mandado à fogueira. Porque ele morreu em 1600. Foi à fogueira por defender essas ideias. Né? Ele vai muito mais aquém daquilo que Galileu. Por conta o espírito dele, quando repouso, foi e teve a oportunidade de observar tudo isso, através das revelações, como nós lemos na questão de número 20. Mais adiante. E aí o que Kardec coloca: saibamos que atrás de nós, como nossa frente, está a eternidade, que o espaço é o teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações, tais nebulosas que mal percebamos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formações. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras finalmente sedes de catástrofes e de deperecimento. Está no livro A Gênesis, no capítulo 6, itens 16, Uranografia geral. Uranografia é um sinônimo de astronomia, né? O médium Camilo Flammarion e o espírito Galileu, que vai trazer estas informações. Notamos algumas coisas aqui que veio antes do seu tempo. As pessoas não... É uma série de artigos, esse capítulo 6, é uma série de artigos, psicografias que o médium Camilo Flammarion teve a oportunidade de escrever. É um capítulo com série de mensagens que foram recebidos entre 1862 e 1863. Olha o que ele fala lá. Ele fala... Volta um pouquinho. Olha o que ele fala lá. São aglomerados de sóis em vias de formações. Tais outros são via lácteas. Isso aqui pra gente hoje é coisa normal. Mas em 1863 não se tinha essa concepção. Afinal de contas, Edward Hubble, ele veio nascer posteriormente. Ele veio ampliar essa... Lembra que a gente mostrou lá? O universo observável em 1822 era o quê? Era só a nossa Via Láctea. Edward Hubble, ele vai falar de outras galáxias em 1919. Edward Hubble vai falar, vai começar a observar outras galáxias, essas nebulosas que ele coloca ali, que a gente observa. Edward Hubble, ele vai falar que são outras galáxias. Em 1922, que saiu praticamente isso. Sedes de catástrofes e deperecimento. Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade geral, né, na sua teoria, né, ele concebeu os buracos negros, que veio ser comprovado posteriormente, com as lentes gravitacionais. Né? Mas, se você olhar, né, a concepção, naquela época, porque o que são nada mais que esses buracos negros? Esses buracos negros nada mais são de que a ciência fala hoje, que são a gravidade lá é tão forte, que nem a luz escapa. Por isso que tem essa gravidade, é escuro, buraco negro, né? Que é um centro de destruição. De certa forma ele coloca. Mais adiante. Aí a gente vai saber também planetas orbitando 3 sóis. No livro Cartas de uma Morta, não sei quem já teve a oportunidade de ler, e no livro Renúncia, há relatos, né, dos espíritos. Nesse livro, a mãe do Chico Xavier, João Maria
Maria João de Deus, ela vai falar que ela teve a oportunidade de visitar, junto com um amigo espiritual, né? Ele foi acompanhá-lo, um planeta que orbitava 3 sóis. Né? A mesma história conta também no livro Renúncia, de que Alcione, ela trabalhava, né, numa região onde era orbitado por 3 sóis. Né? E a ciência hoje, através do Kepler, através de outras sondas, tem observado estrelas binárias múltiplas, né? Quando tem mais de 3, é considerado estrelas múltiplas, são estrelas que orbitam em torno delas. Né? E já se falava esse livro aqui foi escrito, o Cartas de uma Morte, foi escrito em 1935. Mais adiante. Esse também é um videozinho. Olha lá. O pequenininho que a gente não vê, não tem nem brilho. Aqui, perdão. É o planeta orbitando 3 estrelas. Se a gente for entrar, por exemplo, no site da NASA, da ESA, né, a gente vai encontrar todos esses materiais. Né, são um planeta orbitando 3 estrelas. Em 1935. É o mesmo planeta? Não, porque não é uma regra. Tem muitas estrelas, né, múltiplas, uma que orbita uma perto da outra. Inclusive, um astrônomo, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele já observava que existiam essas estrelas, né? Quando ele, pela intensidade do brilho e com um telescópio mais avançado, ele pôde observar que aquela luminosidade não era porque era uma estrela maior, né? Porque existia duas ou mais estrelas que fazia com que havia essa luminosidade maior. Pode colocar mais adiante. Então vamos lá, o Livro dos Espíritos, na questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? E aí é o que eles colocam, infinito. Supõe-no limitado, o que haverá por trás dos seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E aí a gente faz exatamente essa questão. Imagine que o universo fosse do tamanho dessa sala. Né? O que tem por detrás? Então, e se a gente for estudar um pouquinho de filosofia, a gente vai encontrar esses questionamentos na antiguidade. A gente vai... O próprio Giordano Bruno, ele faz esses questionamentos. Mais adiante. O Livro dos Espíritos, na questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Né? E aí a gente vai falar assim, essa energia escura e a matéria escura, de que nós fazemos alusão, a ciência faz alusão hoje, seria o fluido cosmo universal? Outro dia eu estava conversando com um físico, ele falou assim que não é porque o fluido cosmo universal não é energia. Aí eu falei assim, mas qual que é a definição dessa energia escura? A ciência hoje, se você pesquisar, eles não sabem o que é. Eles concebem, mas eles não conseguem enxergar. Eles dão o nome de energia escura, mas eles nem sabem se é energia. Eles dão o nome de matéria escura, mas eles não sabem a propriedade dessa matéria. E os espíritos já falavam, lá em 1857, um pouquinho antes da publicação, do fluido cosmo universal. Há um fluido, na Gênesis também, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. O éter são inerentes à força que presidiram as transformações da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Isso já lá em 1857, e depois há um desdobramento,
uma profundidade no assunto no livro A Gênese. Mais adiante. Né? E aí a gente pergunta também, né? A gente, segundo a concepção da doutrina espírita, o universo ele é infinito. Não existe uma barreira. E a idade do universo? Para a gente entender um pouquinho a idade do universo, a gente toma como ponto de referência o quê? Nosso planeta. Por quê? Porque é assim que nós contamos os anos. De que forma? O nosso dia, a rotação é de 24 horas, né? Então a rotação da Terra, um dia, né? São 24 horas. E nós viajamos, a velocidade de rotação da Terra é de cerca de 1.700 km por hora. A gente achando que está paradinho. 1.700 km por hora. Que dá 24 horas. E a translação, a volta da Terra em torno do Sol, é de 365 dias e 6 horas. E nós estamos numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Aproximadamente. Olha, e a gente... Que espaçonave. Você acha que é muito 107 mil quilômetros por hora? Vamos mais adiante. Né? Então aí a gente pega mais ou menos a distância, né, que nós temos do Sol, né, os dias e os anos, né, de cada planeta, para a gente ver as referências. Né? Pode ir um pouquinho mais para frente. Tá. O Sol orbita a Via Láctea a uma velocidade de 240 km por segundo, ou seja, 864 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora, para o Sol fazer uma órbita, um ano do Sol em torno da Via Láctea, demora 225 milhões de anos. Só para a gente dar uma volta em torno da nossa Via Láctea. E vamos lá. E você acha também o que mais? Você acha que também a nossa Via Láctea está parada? Não. A Via Láctea se move no universo a uma velocidade de 2,5 milhões de quilômetros por hora. Então a gente achando que está paradinho aqui. Continua. E aí a gente vai entender. Né? Então quando a gente fala que o universo, segundo a teoria do Big Bang, o universo possui 13,85 bilhões de anos, nós estamos tendo como ponto de referência o nosso planeta. Significa que desde que o universo existe, né, a nossa Terra já deu 13,85 bilhões de voltas em torno do Sol. Mas acontece que a nossa Terra só veio surgir aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas vamos lá, na frente. Bom, como surgiu a teoria do Big Bang? Na verdade, a palavra Big Bang foi cunhada de forma pejorativa pelo astrônomo e escritor de ficção científica Fred Wallen, que apoiava a teoria do universo estacionário e eterno, embora acreditasse que houvesse um movimento dos das estrelas, né, e também das galáxias. Então, de forma pejorativa, ele não acreditava que o universo tivesse um limite. Então, de forma pejorativa, ele deu o nome dessa teoria de Big Bang. Né? E essa teoria, às vezes, as pessoas, os católicos, os ateus, né, as pessoas, eles lançam um certo descrédito quando se refere à questão de religiosidade na religião. Porque, segundo a teoria, é uma teoria científica hoje, mas poucos sabem que essa teoria foi
feita por um padre. Né? E é o padre, próximo, George Lemaitre. E aí a gente pergunta, o universo não surgiu de uma grande explosão? Segundo a teoria de George Lemaitre, não. Ele foi um padre católico, astrônomo, cosmólogo e físico belga. Né? Segundo esse astrônomo, né, que propôs a teoria que ficou conhecido como a teoria do Big Bang, com bases na teoria da relatividade geral de Albert Einstein, ele propôs a hipótese do átomo primordial. Porque na concepção dele, né, Einstein ele demonstra que o universo ele é flexível, o espaço-tempo é flexível, que ele contrai e ele expande, né, esse espaço. E com base nisso, George Lemaitre, ele chega à conclusão que se o universo está expandindo, como depois, posteriormente, Edward Hubble vai comprovar, ele chega à conclusão que se está expandindo, um dia ele teve a contração dele. Então, ele teve um início. Então, ele acha que tudo teria surgido de um átomo. Não foi, a ideia foi pejorativa, né, daquele outro filósofo, que tudo havia surgido a partir de um átomo. E posteriormente, essa teoria, ela tomou força depois da comprovação, principalmente de Edward Hubble e também de Higgs. Né? Quem já não ouviu falar do campo de Higgs? Né? Então, foi por isso que depois ficou conhecido, né? Porque o Edward Hubble começou a observar que as galáxias estão, ao invés de estar se agrupando, elas estão, quanto mais distante, mais velocidade elas adquirem. Mais adiante. Tá? Esse é o Edward Hubble, né? E ele observa então que as galáxias estão se afastando. Mas na concepção dele, não existe a ideia de que, e também dos cientistas atuais, de que o universo estaria se movimentando também, tal como as estrelas se movimentam, os planetas se movimentam, tal como as galáxias se movimentam, né? Então, tal como estamos em movimento, então ele acha que está em expansão, porque não consegue observar o que está atraindo essas galáxias cada vez mais distantes. Então, atribui-se isso à expansão dessa matéria que nós conhecemos hoje, né, matéria escura, ou melhor, a energia escura. Né? Então, o universo estaria, teoricamente, em expansão. Essa teoria, há alguns anos conversando com um amigo meu, Sandro, a gente conversava e eu falava assim, olha, na minha concepção, né, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, essa teoria ela teria validade se ela explicasse o surgimento de uma matéria em determinada região no espaço. Porque o espaço, sendo ilimitado, né, como que a gente vai saber se o universo ele é de fato tudo isso que nós conseguimos observar? E a cada dia que vai aumentando a tecnologia, maior a nossa concepção. Tanto é que o nosso universo tem 13,5 bilhões de anos-luz. 13,885 bilhões de anos... volta um pouquinho. 13,85 bilhões de anos-luz. Né? Mas o nosso universo observável é quanto? 91 bilhões de anos-luz. Né? E aí vem uma outra teoria que cada vez vão criando-se outras teorias para explicar. Né? Da teoria da inflação, de que no milésimo de segundo após essa explosão, o
universo acelerou numa proporção maior do que a velocidade da luz. Tudo isso para explicar esse universo observável. Quando aumentar essa concepção, eu quero saber quais as novas teorias que vão se criar. Mas posso estar errado, porque eu estou falando também como leigo, né? Essa é a concepção do universo. Uma outra ideia que nós temos, né, se você observar, Edward Hubble, ele pôde observar que esses pontos mais distantes que ele observava no universo, né, eles estavam uma coloração avermelhada, mais próximo daquilo que se observava no início do nosso universo, né, que era uma radiação. E aí a gente fala assim, aonde seria o epicentro desse universo? Da onde surgiu? Hoje a ciência eles não fala desse epicentro, né? O que se coloca é que o material mais distante que se encontra, né, quanto mais distante, mais longe que se encontra, a velocidade, ele vem viajando na velocidade da luz, e ao fotografar esse material distante, nós não estamos fotografando ele como ele é hoje, mas como ele foi ao decorrer de alguns milhões de anos, de alguns bilhões de anos. Então, é como se a gente pegasse, um exemplo que a gente pode notar, é como se eu pegasse a minha foto de criança, alguém bateu a foto minha criança, e enviasse essa foto para um parente distante lá no outro hemisfério do nosso planeta. E essa foto fosse chegar lá daqui a 90 anos. E lá, na hora que chegasse aquela foto, alguém olhasse aquela foto, nossa, a pessoa mais velha de lá tem 90 anos, né? Desconsiderando às vezes quem bateu a foto, que às vezes alguém que bateu a foto de mim criança tem que ser muito mais velho que eu. Então, o material mais distante que pode ver fotografado, observa que fica a cerca de 13,85 bilhões de anos. Porém, tem acontecido novas incógnitas para as ciências, porque eles têm descoberto hoje galáxias que não deveriam existir. Por quê? Porque viajando na velocidade da luz, né, a 13,400 bilhões de anos, existe já, eles fotografaram uma galáxia que está à distância 13,400 bilhões de anos, luz. E aí eles começaram a questionar, essa galáxia não deveria estar lá, não deveria existir. Duas coisas, ou a teoria do Big Bang está errado, né, ou essa galáxia não existe. Porém, contra fatos não há argumento. Porque uma galáxia, para se surgir, demanda bilhões de anos. Pra você ter uma ideia, só o nosso Sol demorou cerca de 4 a 5 bilhões de anos para formar o nosso sistema solar. Imagina uma galáxia inteira, né? Então, cada vez mais, a gente vai entendendo um pouquinho essa ideia da idade do nosso universo, né? Então, vai mais adiante. O Livro dos Espíritos, na questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Aí é o que a gente vai ver que a doutrina espírita fala. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Mais adiante. Ó, livro A Gênese. Existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época que remontemos pela nossa imaginação, os supondes limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Ponderai bem esta ideia. E lá no item 18, ele diz assim, Deus há criado sempre
cria incessantemente e nunca deixará de criar. Né? Isso está no livro A Gênese. E aí a gente lança exatamente este questionamento. Vendo a imensidão do nosso universo, seria crível pensar que existe vida apenas na Terra? Mais adiante. Como a gente disse, a sonda Kepler, em 2015, já havia confirmado mais de 1.000 exoplanetas, ou seja, planetas orbitando outras estrelas. Mais adiante. E aí a gente vê uma concepção, né, de como que é, né? Outras estrelas com outros planetas. Né? Esta aqui é uma dos planetas que o Kepler descobriu, né? Gliese 832, que é muito parecido com a Terra, é chamada de a Super-Terra. Mais adiante. E ela está orbitando o seu planeta, que é uma estrela, que está orbitando a sua estrela, que é uma estrela anã, né? Naquilo que a ciência chama como zona de Goldilocks, que quer dizer zona habitável. O que seria essa zona? Essa região? É uma região que nós temos aqui no nosso sistema solar que fica entre Vênus e Marte, né? Essa região. E nessa região é possível que esteja água no estado líquido, né? Que não é uma região tão próximo da estrela que é muito quente e a água haveria de evaporar, né? Ou não tão distante em que a água seria congelada, né? Então, a zona habitável. Então, a sonda Kepler tem procurado esses tipos de planetas, nessas zonas habitáveis, porque é daí que a ciência está partindo para conhecer. Porém, há um outro dado muito interessante. A gente disse lá das outras sondas, por favor. Né? A gente vai ver, por exemplo, a sonda New Horizons foi estudar o criovulcão de um planeta anão Ceres, né, que está fora da nossa região habitável, que a região habitável do nosso sistema solar é até Marte. O planeta anão Ceres, ele fica no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Existe também, a gente já vai explicar o que é crivulcão. Crivulcão no planeta anão Plutão, com 150 quilômetros de diâmetro e 4 quilômetros de altura. Isso foi que essas sondas estão descobrindo. Um dado interessante. Para que haja... O que é um crivulcão? Crivulcão, são vulcões de gelo. É diferente do nosso vulcão, que é de lavas. Eu falava larvas, meu filho fala assim, não é lavas. Você está falando errado, pai. Eu falei, é verdade. Crivulcões são vulcões de gelo. Mas para que possa haver esses vulcões, para que esteja em atividade, precisa ter água no estado líquido. Porque o que sai desses crivulcões, para depois se aglomerar em gelo, são líquidos. Né? Então, quer dizer, está fora de uma região habitável. Né? Como que pode ter líquido? É como a gente tem visto também em Saturno, nas luas de Saturno, nas luas de Júpiter, líquido, água. Né? São outra composição, mas é líquido. Então, eles já estão, alguns pesquisadores já estão pesquisando, já estão estudando. Um outro dado interessante. Isso aqui, a sonda Manchester identificou novas evidências de águas congeladas em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Bem diferente, eu falei assim,
bem diferente daquilo. Então agora ele está falando, ó, é possível, né, que haja alguma forma de vida nesses planetas, né? Seja ela vida micro-organismos, né? Então, cada vez mais a ciência vai se desenvolvendo, vai tendo novas descobertas. Vamos lá mais adiante? E aí, olha que fala Stephen Hawking. Stephen Hawking fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ele acredita que há uma probabilidade de 100% de que haja vidas em outros planetas. É essa a concepção do Albert Einstein, ou do Stephen Hawking. Esse aqui é um físico também da atualidade, chama-se Michio Kaku, é norte-americano, né? E ele dá um dado muito interessante também, esse físico, né? Da concepção dele da vida. Ele, além de ser físico, ele escreve, ele escreve e também tem concepções de ficção científica. Ele tem livros, né, que demonstram isso, que ele tem essas ideias. E ele dá um dado muito interessante. Ele, numa das palestras deles, ele faz uma colocação de que existe no nosso universo 4 tipos de civilizações. A civilização tipo 1, essa civilização, na concepção dele, é aquela civilização que consegue controlar o seu planeta. Que tem controle sobre terremotos, tempestades, furacões, sobre pragas, que já consegue prevenir, né, grandes catástrofes, epidemias, né? Então essa é a civilização tipo 1. Existe na concepção dele as civilizações tipo 2, que consegue controlar a civilização tipo 2, que tem controle sobre o seu sistema solar, né, sua estrela, os planetas, os cometas, os asteroides, né, essas são civilizações tipo 2. Existe na concepção dele a civilização tipo 3, que são as civilizações que já têm controle sobre a sua galáxia. Ele tem essa concepção. Não sei de onde que ele tirou, não sei se ele já leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o fato é que ele faz essa colocação. Na verdade, ele tinha essa concepção dessas três civilizações, né? E aí, um dia ele fazendo palestra, ele lá fazendo esse comentário, de repente vem um garoto de 10 anos, se aproxima dele e fala assim, olha, você está esquecendo da civilização tipo 4. Aí ele falou, garoto, vai brincar para lá, né? Nem dá muita importância, e continua fazendo a palestra. E aí o garoto se aproxima dele de novo e falou, você está esquecendo da civilização tipo 4. Mas não tem civilização tipo 4. O que a gente conhece é a civilização tipo 1, que controla o planeta, a 2, que controla o sistema solar, o sistema dele, né, solar, e a tipo 3, que é a galáxia. O que tem é isso. E aí o garoto falou, não, mas é porque tem já civilizações que controlam, que tem conhecimento que da energia escura. Né? Um garoto de 10 anos veio falar isso para ele. Né? E ele coloca isso, ele faz exatamente essa colocação. E ele coloca que nós, como humanidade, sabe em qual categoria que nós estamos? Nós estamos na civilização ainda tipo 0. E ele diz que nós vamos chegar na civilização tipo 1 apenas daqui 100 anos, aproximadamente 100 anos nós chegaremos nessa condição. Isso é um físico nos Estados Unidos. Não sei de onde ele tirou essa informação. Eu fiquei muito curioso. A NASA diz, enquanto eu assistia um documentário a respeito de astronomia, né, de exoplanetas, né,
os cientistas diziam uma coisa muito interessante. Eles falavam assim: existe só na nossa Via Láctea, existe cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. De 100 a 400 bilhões de estrelas. Levando em consideração que tenhamos apenas 100 bilhões de estrelas, eles colocam: a cada 6 estrelas existe um planeta semelhante ao nosso planeta Terra, nas condições semelhantes à nossa Terra. Um planeta a cada 6 estrelas. Então, se formos observar, na nossa Via Láctea, há aproximadamente entre, acho que 17 bilhões de planetas semelhantes à nossa Terra. E aí eles colocam assim: será que existe vida só aqui? E aí os cientistas colocam assim, terminam esse documentário, eles falam assim, eles colocam dessa forma: hoje já não cogitamos mais em saber se existe vida em outro planeta. A preocupação da ciência hoje é saber quando nós teremos contato com essas outras civilizações. Quando? Né? E a NASA recentemente colocou que até 2025 já teremos feito contato com outro planeta. Isso é a NASA afirmando. E Jesus? Jesus fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Tanto é que existe no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo só dedicado a isso, né? As muitas moradas. Por favor. A polaridade dos mundos habitados, no Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Uma que já tinha concepção de que os planetas, os globos, né, não estavam estáticos no universo, estavam em movimento, estão em movimento. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeições. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para um objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, acreditar que exista só vida aqui onde nós habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não sabe fazer coisa alguma inútil. Certo, esses mundos há de ter ele dado uma destinação mais séria do que a que nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ele goze de privilégio de ser habitado, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Isso os espíritos já falavam em 1857. E aí, se a gente for pegar mais adiante, acho que eu vou fazer. É a mesma constituição física dos diferentes globos. Estou pensando em anatomia e fisiologia aqui. Globos. Não, de modo algum se assemelham. Então, a vida que os cientistas têm procurado são muitos, eles partem como princípio da vida como nós concebemos. Então, assim está ficando até difícil encontrar vida aqui no nosso próprio planeta. Embora outro dia eu estava vendo um documentário de um meteoro que caiu há muitos milhares de anos na Terra, geralmente lá na Antártida. E eles identificaram esse meteoro como sendo do planeta de Marte. Eles têm conhecimento e eles, estudando esse meteoro, eles encontraram fósseis de bactérias, né, existentes em Marte. Então, a gente vai observando. Não sendo uma só para todos as constituições físicas do mundo, seguir-se-á que tenha organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida.
do mesmo modo que nos vossos, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Outro dia eu estava conversando. Uma das maiores pérolas que a gente tem encontrado a respeito de diversos assuntos profundos, às vezes a gente não vê da boca dos sábios, né? Porque às vezes eu olho e falo assim, particularmente, com todo respeito, às vezes eu vejo muito preconceito com relação a coisas, né? Na boca de sábios, de cientistas, né? Às vezes eu olho para o Stephen Hawking, que é tão inteligente, e falo, mas tem coisas assim que às vezes a visão do espírito falta, né? E às vezes pessoas tão simples, que não tem aquela profundidade, aquele linguajar científico, mas ela traz tanta colaboração para a humanidade, né? Ou às vezes no seu círculo de convivência. Né? Uma vez conversando com um rapaz na mocidade espírita, e ele me falava uma coisa muito interessante a respeito exatamente disso. Né? Ele fala assim, como que a gente espera encontrar vida em outro planeta exatamente com as nossas concepções? Né? Pensando que a vida, quando a gente encontrar, tem que ser igual a que nós estamos aqui. Né? E há na Revista Espírita de 1860 uma comunicação de um espírito, né, que fala que ele vive em Júpiter. Né? E se a gente for observar hoje, Júpiter, aparentemente, conforme nós concebemos, não existe vida. Né? E a gente conversava a respeito disso. E ele me fez uma colocação muito interessante. Ele fala assim, como é constituído o seu corpo físico? Meu corpo é constituído de 70% de água e o resto é carne, né? É matéria mais sólida. Aí ele falou assim, e ele perguntou, e como é constituído, qual é a constituição do nosso planeta Terra? Eu falei, exatamente, é 70% água e o resto é a Terra. Né? Então, se a gente for para um planeta que é gasoso, como que será que vai ser a constituição física dos habitantes de lá? Análogos, semelhantes ao do planeta. Né? Talvez essa constituição não seja perceptível a nós. Né? Talvez precisaríamos de recursos muito maiores para poder observar esses habitantes lá. Né? E aí a gente vai entender o que os espíritos têm. Né? Os tipos de civilizações. Vamos mais adiante? Deixa eu perguntar, quanto tempo nós temos ainda? São 11h20. 11h20? Nossa, já passou bastante. Hein? Então, e aí a gente vai observar lá as diferentes categorias de mundos habitados, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? E ele vai falar. Eu só esqueci de colocar o capítulo. Né? Mas as muitas moradas. Então vai falar os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, ditosos e felizes, divinos ou celestes. E isso aqui é uma classificação que os espíritos colocam, que não tem, é uma coisa de forma didática, que não tem nada de absoluto, porque existe uma infinidade de diferenças, né, nessa classificação. Da mesma forma que nós vemos aquela infinidade de diferenças na classificação dos espíritos. Né? Porque somos diferentes uns dos outros. E essa classificação se dá de acordo com os espíritos que lá convivem e vivem. Né? Então, os mundos primitivos, onde é as primeiras encarnações. O mundo de provas e expiações é um planeta que nós nos encontramos. Estamos nesse período de transição, que eu não sei de onde aquele físico tirou, né? Mas ele estava certo, está certo. Que é a gente atingir a civilização tipo 1, né? Ditosos e felizes, em que nós já teremos mais controles, né? De determinadas coisas. Quem sabe, segundo a revelação dos Espíritos, e que está ali contido no livro O Evangelho
no livro, na Revista Espírita, Júpiter seria um planeta muito mais adiantado que o nosso. Ou seja, na verdade eles colocam que Júpiter seria o planeta mais adiantado do nosso sistema solar. Né? E a gente aprende, se a gente for estudar um pouquinho, que há planetas que a encarnação física é tão, o corpo material é tão sutil, mas tão sutil, que chega a se confundir com o nosso perispírito aqui na Terra. Eles afirmam assim, né? Os espíritos colocam que a gente chega a se confundir. Então, e se a gente olhar para o planeta Júpiter, a gente vai ter mais ou menos essa ideia. Né? Às vezes o corpo material lá é tão sutil que chega a se confundir exatamente com a nossa com o nosso perispírito aqui na Terra. Né? E os mundos divinos e celestes, onde há a habitação desses espíritos mais adiantados. Então, o que a gente tinha para dizer, o tempo não nos permite ir muito mais adiante, né? Porque a gente já até estourou um pouco tempo, desculpa, né? Não foi essa a intenção, mas a gente poderia ficar falando sobre esse assunto o dia inteiro e não se esgotaria. Eu espero que isso desperte o interesse de todos nós, né? Para a gente estudar cada vez mais aquilo que a ciência tem para nos trazer e aquilo também que a doutrina espírita tem para nos engrandecer. Não só como no campo do conhecimento, mas também no campo também do nosso desenvolvimento moral. Então a gente agradece. Até a próxima vez. Quem agradece somos nós, viu, Lino? Foi uma verdadeira aula. A gente sempre, quando fala em astronomia, tamanho de universo, tudo isso que nos leva a uma reflexão profunda da grandeza de Deus, né? E de como nós também, que fazemos parte, né? Que temos Deus no nosso DNA espiritual, que a gente reflexione bastante sobre tudo isso, né? Que a gente possa estar lá, entrando no estudo do Livro dos Espíritos, que lá nós encontramos todas as respostas a todos os questionamentos que temos, né? Nós agradecemos profundamente, Lino. Você nos deu uma verdadeira aula. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E como é que a gente fala do Lino? Por onde você for, leve um pouco de amor. Por onde você andar, leve um pouco de paz. Aonde estiver, sorria, estenda a mão e coloque amor em tudo que fizer.